Pai do Senhor, meus amados. Pai do Senhor. Glória a Jesus. Você pode se colocar em pé para que juntos possamos ler um trecho da palavra de Deus. Está no livro do profeta Ageu, capítulo de número 1. Os versículos de números 7 e 8. Ageu, capítulo de número 1, versículos 7 e 8. Diz-nos assim o texto da palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa, e me agradarei nisso, e disso serei, ou nisso serei glorificado, diz o Senhor. Feche teus olhos. Pai, muito obrigado pelo privilégio de estarmos em tua casa, para que juntos possamos transmitir aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração. Que o teu nome seja engrandecido, exaltado, glorificado, e que vidas saiam daqui hoje edificadas, com o propósito de reconstruírem em tempos de crise. Que saiamos hoje daqui com propósitos, com ânimo, com fé, renovados, para que possamos cumprir a tua vontade em nossas vidas. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus amados. Mais uma vez louvo ao Senhor pelo privilégio de estar ministrando a palavra de Deus, ao nosso pastor. Muito obrigado, pastor Simval, pela honra em estar nesta tribuna. Aos demais pastores, pastor Lúcio, pastor Leverson, pastor Melquisedeque. Eu me sinto aqui no púlpito um pequeno leão diante de tantos Daniéis. Mas aprove a Deus que eu estivesse ministrando esta palavra nesta noite. Meus amados, dia 4 de agosto de 2020, por volta de 18 horas, horário local, à tarde aqui em nosso país, no hemisfério ou no ocidente, houve uma grande explosão no porto de Beirute, capital do Líbano. Naquele porto estavam armazenadas aproximadamente 2.750 toneladas de nitrato de amônio, utilizado para fertilizante, mas altamente inflamável, e correndo-se o risco naquela armazenagem equivocada de haver uma grande explosão, o que infelizmente, lamentavelmente aconteceu. A explosão levou o caos e foi sentida e ouvida em toda a capital, Beirute. 171 pessoas morreram. 6.500 pessoas ficaram feridas. 3.000 pessoas ficaram desabrigadas. Criou-se com a explosão uma cratera bem no porto, no mar, de aproximadamente 43 metros de profundidade, dada a extensão e o poder daquela explosão. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? Você vai saber agora. Não se tem calculado até agora o tempo que será necessário para reconstruir-se o porto de Beirute, nem a capital do país. Em 1975, levando-se até 1990, houve uma grande guerra civil no Líbano. E esta guerra devastou o Líbano, principalmente a capital Beirute. E eles levaram de 1990 até este ano de 2020, 30 anos aproximadamente, para conseguirem aos poucos tentarem reconstruir a cidade. Mas com a explosão, a imagem que se tem na capital Beirute é de que o país e a capital, a cidade, voltaram aos anos 90, pastor Simval. Não se tem o tempo calculado para a reconstrução, mas calcula-se em valores monetários
aproximadamente 5 bilhões de dólares para a sua reconstrução. Em câmbio atual, aproximadamente 26 bilhões e meio de reais, no mínimo, para a construção ou reconstrução de Beirute. E aí eu começo essa ministração nesta noite com uma pergunta: por quê? Por que reconstruir é, na maioria das vezes, tão difícil, tão desafiador? Se maioria das vezes pode parecer abrangente demais, totalitário demais, pessimista demais, pastor Leverson, eu refaço a pergunta: por que na maioria das vezes, por que reconstruir é no mínimo desafiador? Por que reconstruir é pelo menos provocador? Se você não pensa assim, ou se alguém não pensa assim, pergunte a quem teve o casamento desfeito, qual é a experiência de reconstruir um novo relacionamento. Pergunte a quem passou pela perda de um ente querido, de alguém querido, como é que vai enfrentar o dia seguinte ao sepultamento. Pergunte a alguém que perdeu o emprego, como enfrentará o próximo dia ou como pagará as suas contas. Pergunte a alguém que passou por altos e baixos, por frustrações, por decepções, enfrentou a mentira, a calúnia, a traição, seja na vida profissional, seja na vida emotiva, seja na vida familiar, seja no ministério, na liderança ou na vida cristã. Como é a tentativa, ou como são as tentativas de se reerguer? A reconstrução ela é mais difícil que a construção, porque a reconstrução requer a coragem do início, porque começar a construir não é fácil. Que diga a diretoria da igreja ao iniciar a construção da igreja que está no campus em Jardim Magueiral. Começar do zero é algo difícil. Agora, reconstruir algo que veio abaixo é muito mais difícil. Não é minha área, mas eu trabalhei na fiscalização de obras por algum tempo. E eu conversei com alguns engenheiros, e uma engenheira em especial virou para mim e falou assim: Mantovani, para engenheiro é muito mais fácil derrubar tudo e começar do zero, do que reconstruir, reformar, fazer adaptações. Então a reconstrução ela requer a coragem do início e a superação de uma paralisação, de um erro, de um fracasso. O que significa reconstruir? Construir de novo, reedificar, formar novamente, reorganizar, reformar, renovar. Há 3 princípios elementares que estão envolvidos na reconstrução. O primeiro deles é o princípio da consciência. Saber o que é necessário, ter percepção. Já eu vou chegar no ponto em que, por que eu não usei um texto de Neemias, que é o livro base para nós, nesta campanha, nesta série de mensagens reconstruída em tempos de crise. O princípio da consciência, da percepção, de se saber onde está, de se desejar algum lugar proposto aonde se quer chegar e como chegar lá. O segundo princípio da reconstrução é o princípio da insatisfação. O que eu estou vivendo hoje não é o que eu quero para a minha vida. O que eu estou vendo hoje não é aquilo que eu pretendo viver a minha vida eternamente. Há muitos anos atrás, eu tive um livro que eu cometi o erro de emprestar. E a gente tem a falha de emprestar. Eu já, depois deste e de outros que eu emprestei, eu não tive devolvidos. Quando a pessoa vem, me empresta esse livro, senão eu vou comprar um e te dar de presente. Né? E o título do livro é O Bom é Inimigo do Ótimo. Quem está satisfeito com o bom nunca experimenta o excelente. Quem experimenta ou quem está satisfeito com o corriqueiro nunca experimenta o diferente. Quem está acostumado com o normal não consegue experimentar o extraordinário. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A crise veio abalar a vida de muitas pessoas e tem muita gente que está vivendo no comodismo, que está vivendo um momento de conforto. O terceiro princípio, já falamos da consciência, falamos da insatisfação. O terceiro princípio elementar para a reconstrução é o princípio da decisão. Não adianta nada eu estar consciente da necessidade de reconstruir, insatisfeito com o rumo que a minha vida tem seguido,
e simplesmente decidir reconstruir. É imprescindível que eu e você tomemos atitudes para reconstruir, para nos levar peremptoriamente, de forma decisiva, categórica, a reconstruir, independente do que tinha interrompido a nossa caminhada, independente daquilo que as notícias, que as estatísticas têm vivido e nos trazido como informações. Entenda, nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo, e em Cristo nós podemos muito mais, em nome de Jesus. Por que eu escolhi Ageu? Por que Deus me direcionou a falar sobre Ageu? Ageu possivelmente estava em uma das primeiras levas que chegou a Jerusalém. Houve pelo menos 3 caravanas, a primeira com o Zorobabel. É difícil determinar uma data exata, específica, mas alguns historiadores, pensadores, alguns estudiosos, especialistas, dizem que oscila entre 538, 537 ou 536 a.C. E eles foram com a intenção de reconstruírem o templo. Depois, em 457 aproximadamente, Esdras chega para poder reconstruir a espiritualidade do povo por meio da palavra. E em 445 a.C., chega Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém. Por que é imprescindível, ou pelo menos no meu entendimento é interessante, nós abordarmos este texto que está no livro do profeta Ageu? O livro do profeta Ageu, ele faz parte de um cânon de 12 profetas menores. Ele é o 10º dos 12 profetas menores. E eles não são chamados assim porque eles são pequenos, de pequena estatura, mas por conta do volume dos seus livros, apesar da relevância que eles têm. O nome Ageu significa festa, festividade, minha festa, porque certamente Ageu tenha nascido em meio a uma das festividades de Israel. Por incrível que pareça, mesmo além do livro do profeta Ageu estar elencado, listado, catalogado entre os profetas menores, o seu ministério foi muito curto, aproximadamente 4 meses. Ele profetizou no ano 520 a.C., do mês de agosto a dezembro do nosso calendário. Então nós temos aí o retorno para Israel em 538, ou para Jerusalém em 538, 37, 36. Zorobabel funda ou começa a lançar os fundamentos para a reconstrução do templo em 536. Só que não se sabe por quê, desânimo, oposição. Nós ouvimos aqui o pastor Jameson na primeira quarta-feira falando sobre oposição à reconstrução. Na semana passada o pastor Laci falou sobre dificuldades, sobre tormentas, sobre aflições, sobre desafios. E eles enfrentaram diversos desafios. Talvez fracasso nas colheitas, seca, hostilidade das nações vizinhas ou dos próprios samaritanos que se opuseram a eles. Alguns até estavam planejando voltar para a Babilônia. Estavam cansados de dar murro em ponta de faca. Aprenda uma coisa, por favor. Na hora que você cansar, descanse, mas não desista. Porque no momento apropriado a porta vai se abrir, Deus vai rasgar os céus e a resposta virá sobre a minha e sobre a sua vida em nome de Jesus. E a mensagem de Ageu era de arrependimento, de reconstrução do templo. E o versículo inicial que nós lemos, o versículo de número 7, ele fala algo muito interessante, inclusive sobre a questão de conscientização. Este texto, essa mesma expressão, mudada em poucas palavras, além do versículo 7 do capítulo 1, está no versículo de número 5 do primeiro capítulo, e nos versículos de número 15 e 18, se não me engano, no versículo 15 e 18 do capítulo 2 de Ageu. Considerai o vosso passado. Eu estou lendo na versão King James, na versão do rei Tiago, mas a Revista Corrigida, ao meio da Revista Corrigida, diz: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos.
A Almeida Revista e Atualizada diz: considerai o vosso passado. A Nova Versão Internacional diz: vejam aonde os seus caminhos os levaram. A Nova Tradução, na linguagem de hoje, afirma: pensem bem no que tem acontecido com vocês. Resumo de tudo isso: o que Deus estava querendo dizer por meio de Ageu era o seguinte: os seus corações são definidos pelas suas escolhas. E também, as suas escolhas são definidas pelos seus corações. O que eles estavam reclamando, porque nos versículos anteriores eles afirmavam reclamando, dizendo que eles semeavam, mas não colhiam, eles plantavam, mas não conseguiam ceifar, eles trabalhavam, mas recebiam seu salário e era como num saquetel furado. Qualquer semelhança com a atualidade é uma mera coincidência. Mas eles estavam reclamando disso, que não havia chuva, havia inimigos. E Ageu disse o seguinte: considerem o passado de vocês. O que vocês estão colhendo hoje é simplesmente aquilo que vocês semearam lá atrás. Então pare para pensar: se hoje você quer, amanhã, a partir de amanhã, ou já hoje, começar a colher coisas boas, vitórias, conquistas, reconstrução, comece a mudar a postura do teu coração, a postura dos teus caminhos, a postura do teu pensar, a postura das tuas palavras, a postura da sua atitude, para que amanhã você comece a colher aquilo que Deus tem reservado para mim e para você, uma colheita abundante em nome de Jesus. O povo havia deslocado as suas prioridades. O povo havia perturbado a hierarquia de valores. Eles estavam vivendo em casas aplainadas, estucadas, forradas, enquanto a casa de Deus estava entregue a Deus dará. Estava entregue ao completo desdém. A reconstrução do templo nos informa, nos ensina que isso reflete o arrependimento que o povo deveria ter pela indiferença para com a glória de Deus. E a fé na concessão definitiva das bênçãos prometidas na aliança. Deus tem promessa para mim e para você. Mas nós precisamos readequar. Nós precisamos, vou ser redundante, pleonástico. Nós precisamos repriorizar as nossas prioridades. Nós precisamos reelencar as nossas prioridades. Deus sempre deve estar em primeiro lugar na minha e na tua vida. Que isso, pastor? Sim, eu vou lhe mostrar. Ônibus lotado não pega Covid. Orla do Lago não pega Covid. Porque todo mundo está lá. Ah, pastor, mas eu já fui no parque, eu já fui no cinema, eu já fui no shopping. Então, se nesses lugares você foi e ainda não contraiu o Covid, está na hora de voltar para a casa de Deus. Porque aqui tem bênção, aqui tem provisão, aqui tem proteção, aqui tem guarda. Aqui tem Deus tomando conta de cada um de nós. Nós precisamos repriorizar as nossas vidas. O grande problema é que o nosso discurso ele difere das nossas atitudes. A gente fala que quer reconstruir, quer conquista, quer vitória, quer bênção. Mas a gente age de forma completamente diferente. Nós queremos algo novo, e a gente até canta isso. Eu quero viver algo novo. Um hino extraordinário. Uma letra maravilhosa, magnífica. Nós cantamos isso. Nós queremos algo novo, diferente, melhor, mas nós dizemos e fazemos coisas com as mesmas coisas. Uma frase atribuída a Albert Einstein, mas ela é uma frase cujo autor é anônimo, é desconhecido. Ela diz o seguinte: insanidade é fazer sempre as mesmas coisas e querermos resultados diferentes. Se você sempre faz as mesmas coisas, sempre terá resultados iguais, os mesmos resultados. Pastor, eu quero viver algo diferente, então faça algo diferente. Pastor, eu quero viver extraordinário, então viva de modo extraordinário para a vontade de Deus se cumprir na tua vida.
A vida é cheia de desafios, de problemas, de angústias, de portas fechadas. A vida é uma enorme rede intrincada de relacionamentos, de informações, de sonhos, de projetos. Viver dá trabalho, gente. Viver dá trabalho. Construir algo dá trabalho. Superar uma crise também dá trabalho. E reconstruir em tempos de crise dá mais trabalho ainda. Mas acredite, nós temos o fôlego, nós temos a memória para lidar com o passado. Por isso que a gente se apega no texto que está em Lamentações de Jeremias. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Passado, os milagres do passado não devem ser âncoras para nos aprisionarem, devem ser raízes para fortalecer a nossa fé hoje e a nossa esperança para o dia de amanhã. Nós temos a memória para lidar com o passado, o fôlego, a disposição, o ânimo para lidar com o presente, mas para lidarmos com o futuro nós temos a esperança, a confiança, a fé. Aprenda, o objeto da esperança é o futuro, mas a experiência da esperança acontece hoje. A esperança no futuro, disse John Maxwell, concede, gera poder, esperança, expectativa, firmeza inabalável para hoje. Nós precisamos definir o que nós queremos e onde queremos chegar. Tem gente que, na minha época, pastor Leverson, tinha uma propaganda na televisão, vocês são mais novos do que eu, mas havia uma menina que queria comprar uma bicicleta, e ela dizia nas suas elucubrações: não sei se eu caso ou se eu compro uma bicicleta. São dois extremos, mas existem pessoas que simplesmente não tomam nenhuma decisão na vida. Pessoas que não sabem como corrigir o curso. Eu trabalhei com a aviação de caça durante 20 anos na manutenção. Inclusive fomos contemporâneos, eu e o pastor Lúcio Andres, em Anápolis. Eu estava em Natal e os instrutores orientavam os aspirantes a fazerem as suas manobras, e havia uma manobra que eles forçavam o avião a entrar em uma situação de perigo, que é o stall assimétrico. Ele girava em todas as direções, sem que houvesse controle, e ele precisava, aquele piloto, segurar o manche, dar motor, segurar a manete, empurrar a manete, apertar os pedais do leme, e ele precisava controlar o avião. Mas quanto mais aquele piloto dava pressão numa manete, dava motor, tirava o motor, pisava no pedal, puxava o manche, mais o stall assimétrico ficava perigoso, até que a torre grita para ele: ejeta, 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 e ele se ejetou. E ele se ejetou, o paraquedas abriu. Quando ele olhou para baixo, depois de uma certa altitude, o avião começou a girar e ele sozinho saiu do stall. E acabou colidindo com o solo e explodiu. Pastor, o que é isso? É que tem gente que às vezes não sabe o que fazer, e às vezes no desespero quer fazer tudo, e às vezes se complica. Está na hora de parar. Se está cansado, descanse, mas não desista. Se está cansado, está na hora de parar, pensar, raciocinar, entender o que está acontecendo. Considere o que está acontecendo, porque eu creio que é um futuro de reconstrução que começa hoje na minha e na tua vida, no nome de Jesus. E começam as atitudes, e eu vou acelerar. Ageu diz o seguinte: vocês devem considerar o seu passado, avaliar o que vocês viveram até hoje, porque o que vocês estão vivendo é resultado de escolhas, de considerações, de pensamentos, de projetos do passado. Mas eu tenho uma alternativa para vocês, usado por Deus. Ageu diz: vocês devem subir o monte. Eu e você precisamos entender que subir é um caminho de ascensão. Subir é partir para cima, é escalar, é avançar, é progredir.
É um caminho que vai contra a natureza de cada um de nós, porque ela vai contra o nosso ânimo, nossa vontade de estar acomodado. Ela briga, ela conflita, ela colide com acomodação, com comodidade, com conforto. Não existe reconstrução, nem conquista, nem vitória, nem êxito, nem ascensão, se não houver subida de monte. Eu não tive ainda o privilégio de ir, mas quem foi em Israel e começa a subir o Monte Sinai para ver o nascer do sol, começa por volta de meia-noite do dia anterior e passa a noite toda escalando para chegar lá em cima e conseguir ver o nascer do sol. E só tem essa vista maravilhosa quem sobe o monte. Eu vou dizer de novo, só tem vista maravilhosa quem sobe o monte. Só tem vitória extraordinária quem sobe o monte. Quem sai da acomodação, quem desenvolve, quem cresce, quem ultrapassa medos e obstáculos. Quem enfrenta desafios e corre risco. Pastor, tem que correr risco? Eu gosto de viver confortavelmente, pastor. Eu gosto de viver bem. E quem disse que viver bem não corre risco? Ué, pastor, eu sou crente. Leia o capítulo 16 do Evangelho de João, capítulo de número 16, versículo de número 2. Jesus vira para os seus discípulos e diz o seguinte: vocês vão ser expulsos das sinagogas. Vão matar vocês. E quando matarem, ainda vão dizer que estão fazendo um serviço a respeito de Deus. Versículo 33, pregado na semana passada pelo pastor Laci: no mundo vocês vão ter aflições. E a palavra aflição, ela significa aperto, pressão, esmagamento. Pastor, viver é correr risco, com Deus é, mas acredite, você está no barco. Eu já preguei aqui nas últimas semanas aqui. Você está no barco, Jesus está também. Mesmo que venha a tempestade, você está sendo levado por Deus para chegar ao outro lado, para aportar em segurança em nome de Jesus. Queridos, quando vocês decidiram vir a esta casa, a este culto, numa noite de primavera, com previsão de chuva e uma noite já começando a esfriar, a gente já estava com saudade um pouquinho do frio, em meio à pandemia de Covid, com todos os protocolos, restrições, normas de prevenção, quem sabe já pensando como é que vai ser a sua quinta-feira, amanhã, vocês vieram para participar de uma celebração ao Senhor, escolheram enfrentar o clima, o cansaço, o desânimo, o trânsito, os perigos, decidiram ouvir uma mensagem que os ajude a reconstruir uma vida cristã sadia, de conquistas, de vitórias. Vocês decidiram escrever novas páginas da história de suas vidas. Vocês decidiram subir o monte em nome de Jesus. Ageu também disse: não basta subir o monte, tem que trazer madeira. O governador, o imperador, doou madeira para a reconstrução do templo. Onde é que ela foi parar? O cetro na casa do pessoal, dos nobres, que estavam planeando. E certamente alguém interpelado por Ageu disse: vamos começar a reconstruir a casa de Deus. Alguém disse: mas não tem madeira. Nas colinas ao redor de Jerusalém, o campo estava arborizado. Não era a madeira de cedro do Líbano trazida em Esdras capítulo 3, versículo 7. Era uma madeira comum. Mas nem sempre Deus age pelo incomum. Deus também trabalha no comum. Vou dizer de novo, porque tem gente que imagina que milagres são coisas extraordinárias, estrondosas. Albert Einstein, esse sim, ele disse esta frase. Ele disse: há duas formas de viver a vida. A primeira é acreditar que não existem milagres. A segunda forma de viver a vida, disse Albert Einstein, é que todas as coisas são milagres. Você estar vivo é um milagre. Você estar respirando é um milagre. Você estar saudável é milagre. Você ter trabalhado hoje é milagre. Você almoçou, você tomou café, você fez um lanche, quem sabe até vai fazer um lanche após o culto ou jantar, é milagre. Você estar aqui na igreja é um milagre.
Primeira coisa que a gente pensa, e realmente é o correto, é que madeira nesse texto fala sobre a parte lenhosa das árvores. Mas quando nós estudamos a simbologia bíblica, nós entendemos que madeira também é símbolo da natureza humana. Quando Deus usa Ageu, Ele está dizendo o seguinte: tragam madeira, ou seja, cortem as árvores, tragam para cá. Mas não adianta trazer só madeira, tem que vir gente, tem que meter a mão na massa. Porque tem gente que só quer entregar o dízimo, olha, eu vou falar, tem gente que só quer ofertar, tem gente que só quer transferência, tem gente que usa o QR Code, mas não vem à casa de Deus. Eu te convido, querido, para estar aqui, porque Deus quer usar a tua vida, Deus quer trabalhar com a tua vida, Deus quer agir no teu coração, na tua família, em nome de Jesus. Uma construção, uma reconstrução, um sucesso, um êxito, uma conquista é feita de pessoas, de gente como eu e você. Tem gente que se preocupa muito em deixar herança. Isso é bom, deixar herança para os seus filhos. Mas eu aprendi com um amigo meu, o pastor Clécio Souza, que herança é deixar algo para alguém. Mas legado é deixar algo em alguém. No domingo eu fui surpreendido na hora do almoço. Estava mexendo com o meu computador, meu notebook. De repente eu vejo uma chamada no meu celular, uma chamada pelo Facebook. E era um amigo, irmão, pastor, afastado dos caminhos do Senhor, pastor Melquisedeque. E ele ligou para mim, e ele disse para mim o seguinte: você marcou a minha vida. E eu estou aqui como filho pródigo, ligando para você de onde eu estou. Porque foi a primeira pessoa que veio ao meu coração para ligar. Ore por mim, porque eu quero voltar para Jesus. Isso não é herança, irmãos. Isso é legado, deixar marca na vida das pessoas. Deixar, não é uma boa impressão, não. É legado, deixar marcas indeléveis na alma, no coração das pessoas. Trazei madeira. E eu vou concluindo, porque me faltam 3 minutos. Ageu disse: subi um monte, trazei madeira, edificai a casa. Edificar é mais que construir um prédio. Na nossa reconstrução da nossa vida, queridos, na reconstrução em tempos de crise, nós precisamos entender que nós lidamos com pessoas, que nós lidamos com sonhos, com projetos, com frustrações. Não importa se é uma casa, se é um prédio, uma vida, a edificação deve ser feita da melhor forma. Aquilo que precisa ser feito, deve ser feito da melhor forma. Todas as vezes minha filha me pergunta, meus filhos me perguntam, minha esposa me pergunta: meu bem, como é que você faz? Eu ensinei isso para os meus filhos. Quando você tiver a sua primeira oportunidade na igreja, seja para dar uma saudação, arrebenta. Deixa Deus te usar com gosto. Como diz o goiano, deixa Deus te usar com força, ou de força. Por quê? Porque simplesmente edificar faz bem. Mesmo que a aparência seja frágil, isso não traduz a verdadeira essência e fundamento. O interessante é que quando nós fazemos assim, com qualidade, com excelência, tudo que fazemos, Deus diz as suas 2 últimas palavras: quando vocês subirem um monte, trouxerem madeira e edificarem a casa, quando vocês reconstruírem, quando vocês se empenharem naquilo que eu tenho colocado como propósito no coração de vocês, disso me agradarei. Você tem que colocar um sorriso na face de Deus, Ele se agradar, Ele ter orgulho. Estamos usando uma linguagem antropomórfica, mas Ele ter satisfação de dizer: está aí é meu filho, está aí é minha filha, começou a reconstruir em tempo de crise. A primeira pergunta conclusiva é: aquilo em que eu tenho trabalhado, aquilo que eu tenho buscado reconstruir,
o que eu tenho edificado, o que eu tenho planejado, construído, conquistado, isso tem alegrado o coração de Deus? Ou eu só estou pensando em mim, no meu umbigo, na minha barriga, no meu eu, no meu ego? Deus diz mais: disso me agradarei, e nisso serei glorificado. Todos os nossos atos devem exaltar a Deus. Salmos de número 103, versículo de número 1. O salmista diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Está com saúde? Bendize ao Senhor. Está enfermo? Bendiga ao Senhor. Pastor, eu estou com minha conta no azul, já está brilhando. Bendiga ao Senhor. Pastor, está tangenciando no vermelho. Bendiga ao Senhor. Você está feliz? Bendiga ao Senhor. Está triste? Bendiga ao Senhor. Paulo corrobora com isso quando escreve 1 Coríntios 10, versículo 31. Portanto, quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Deus é glorificado também no comum. A segunda pergunta, que é conclusiva, é a seguinte: aquilo que eu tenho trabalhado, que eu tenho buscado reconstruir, que eu tenho edificado, planejado, construído, conquistado, glorifica a Deus? Você pode se colocar de pé, por gentileza? E eu vou concluindo aqui. Entenda, aprenda, guarde, aplique isso na sua vida. Reconstruir em tempos de crise passa por 2 pontos, por 2 convicções. O primeiro ponto, a primeira convicção, preste atenção. O primeiro ponto, a primeira convicção da reconstrução é a seguinte: o que foi, vai voltar a ser. Que isso, pastor? Vou dizer de novo: o que foi, vai voltar a ser. O senhor pode explicar, pastor? Posso? Vou explicar. O que se perdeu, vai ser restituído. A saúde que se foi, vai ser recuperada. A alegria que bateu asas para longe, vai aterrissar na sua vida nesta noite. A fé que se tornou fragilizada, fraca, enfraqueceu, vai se fortalecer em nome de Jesus. E mais, aquilo que caiu, aquele que caiu, vai se reerguer, vai se levantar e vai ficar de pé em nome de Jesus. A segunda convicção para nós concluirmos com a reconstrução: coisas novas virão. Não é só o que foi que vai voltar a ser. Quando eu reconstruo, novas coisas virão. Vão vir novas coisas, novas experiências, coisas inéditas, milagres nunca antes experimentados, uma unção nova, quente e fresca sobre as nossas vidas. Ei, deixa eu terminar com isso aqui. Atos capítulo de número 3, versículos 7 e 8. O livro de Atos, capítulo 3, começa dizendo o seguinte: que havia no templo, na porta do templo chamada Formosa, um homem, um mendigo, um paralítico, que era assim desde o ventre da sua mãe, que todos os dias era carregado e colocado na porta do templo. Nunca andou, nunca ficou de pé, nunca caminhou, nunca saltou, nunca andou sozinho, sempre carregado. E por volta de 3 horas da tarde, na tarde da bênção, no círculo de oração, Pedro e João estão subindo para o templo, aleluia! Aquele homem nem olha para Pedro e João, estica a mão e diz, pedindo uma esmola. Pedro olha para ele e diz, olha para nós. E ele pensou, vou receber algo, vai vir esmola boa. Pedro olha para ele e diz o seguinte: não temos prata e não temos ouro. A gente ia ter uma sacola, a gente ia ter uma conta no banco, mas Judas foi e raspou tudo. Porque Judas estava mais preocupado com o monastério do que com o ministério.
Não temos prata e não temos ouro, mas o que nós temos, isso te damos. E segurando pela mão, diz: em nome de Jesus. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E a Bíblia diz que de um salto, os artérios, os ossos do tornozelo se firmaram. E ele entrou no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Deixa eu te dizer, eu vou profetizar sobre a tua vida. Eu não sei o que estabilizou, eu não sei o que paralisou na tua vida, mas com a reconstrução, o que foi, vai voltar a ser na tua vida. E o que ainda não aconteceu, vai acontecer em nome de Jesus. Porque Deus tem novidade, Deus tem milagres, Deus tem cura, Deus tem libertação, Deus tem porta aberta. Receba a palavra de Deus nesta noite em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor.